você vai fazer Enem ou vestibular? Se você vai fazer Enem ou vestibular, pode assistir essa aula. Vem comigo. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e agora eu estou gravando a segunda aula do meu projeto pré-Enem e pré-vestibular. Um projeto que nasceu inspirado em dois pedidos de uma aluna e de um aluno, né? Alunos da escola Oswaldo Catalano. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro ao som de Mozart. Bom, ontem nós terminamos, ou melhor, no vídeo anterior, nós terminamos a aula falando sobre a meditação primeira, né, que é todo o percurso da dúvida que o sujeito da dúvida do René Descartes ele percorre, né? René Descartes cria um sujeito da dúvida e esse sujeito da dúvida ele percorre toda uma dúvida, um trajeto da dúvida. Como eu falei na aula anterior, no primeiro vídeo, não é a dúvida do cético, né? É a dúvida metódica. É uma dúvida utilizada por Descartes para se chegar a alguma verdade, né? Essa é a dúvida metódica criada por Descartes. Então, como Descartes cai no Enem e também cai no vestibular, né? Eu estou gravando essa aula. Então ontem não, no primeiro vídeo foi a aula, é porque eu gravei ontem. Então, o primeiro vídeo foi a aula sobre a meditação primeira. Como o vídeo ficou muito longo, eu não quero gravar vídeos longos, aí eu deixei para gravar um outro vídeo sobre a meditação segunda, né? Muito bem, então ele sai da meditação primeira com a dúvida totalizada, né? A dúvida, ele vai às últimas consequências da dúvida. Né? O sujeito da dúvida do René Descartes duvidou dos sentidos, depois ele pegou esses sentidos e levou para os sonhos. Ele disse que os sentidos eles são tão enganosos que às vezes não dá para você diferenciar quando você está acordado ou quando você está dormindo. Né? Não é possível, às vezes, você saber em que momento você está. Eu estou acordado ou eu estou dormindo? Né? Os sentidos eles são tão complicados para o Descartes que às vezes não é possível fazer essa diferenciação. Muito bem. Então ele termina a meditação primeira colocando tudo em dúvida, inclusive ele próprio. O mundo, as coisas, tudo. A matemática, tudo. Nada mais existe. Mas aí como que ele sai dessa dúvida? Né? No finalzinho do primeiro vídeo eu falei para vocês escreverem nos comentários como que Descartes sai da dúvida. Né? O que ele encontra nele mesmo que possibilita ele sair daquela dúvida total na qual ele chegou. Bom, veja, como que ele sai da dúvida? Ele sai da dúvida da seguinte maneira. Ele duvidou de tudo, duvidou do mundo, duvidou da matemática, duvidou dos sentidos, duvidou do pensamento dele, e ele viu que ele não conseguia se livrar do gênio maligno. Por quê? Porque o gênio maligno é um ser poderoso, ardiloso, maldoso, que o engana o tempo todo. Um ser que o
o faz pensar que 2 mais 2 é igual a 4. Como ele não confia no gênio maligno, então o que ele fez? Ele suspendeu o juízo, né? Ele deixou de pensar. Chegou à conclusão de que ele não era nada, de que ele não estava no mundo, de que ele não estava pisando em algum lugar, de que simplesmente nada mais existe. Mas aí, a meditação segunda, que é agora que nós estamos abordando, começa da seguinte maneira. O sujeito da dúvida pensa, bom, mas se eu pensei que eu não era absolutamente nada, se eu pensei, né, se eu duvidei de tudo, se eu duvidei de mim, do mundo, se eu duvidei de Deus, se eu duvidei de Deus, né? Se eu duvidei de tudo, da matemática inclusive, é porque eu pensei alguma coisa. Ora, se eu pensei alguma coisa, é porque eu sou. Já que é impossível pensar sem ser, né? O pensamento leva à existência. No caso do autor que nós estamos estudando aqui, né? René Descartes, ou simplesmente Descartes. Então, se ele duvidou da matemática, se ele duvidou de Deus, se ele duvidou dele próprio, se ele duvidou do mundo, então é porque ele é alguma coisa, já que para duvidar é preciso pensar. E é impossível pensar sem existir. Então, logo, ele existe. Portanto, vem aquela frase famosérrima, talvez a frase mais famosa da história da filosofia. Penso, logo existo. É assim que ele sai daquela dúvida, que nós vimos no primeiro vídeo. Descobrindo que ele pensou e que, portanto, ele existe. Então, essa é a primeira certeza que Descartes encontra na reconstrução do saber humano. Porque na primeira meditação que nós vimos no primeiro vídeo, na primeira aula, qual é a função daquela meditação? É derrubar todo o arcabouço científico, filosófico, todo o conhecimento humano baseado no pensamento de Aristóteles, né? Que vem desde Aristóteles, há mais ou menos 300 ou 400 anos antes de Cristo, até a escolástica, com Santo Agostinho, né? Então, o pensamento aristotélico é longo, teve uma longa duração, até Descartes, né? Então, com a primeira meditação, o que Descartes faz? Ele põe todo esse saber aristotélico em dúvida, né? Por quê? Porque o saber aristotélico é um saber que leva em consideração os sentidos. Lembram do argumento do erro dos sentidos? Ele inventou aquele argumento para colocar em dúvida o saber aristotélico. Por quê? Porque o saber aristotélico leva em consideração os sentidos. Então, o argumento do erro dos sentidos e o argumento dos sonhos é para colocar em dúvida os sentidos, que é um elemento do pensamento do Aristóteles, né? Então, o objetivo de Descartes é desconstruir, é uma desconstrução do saber humano, né? Aí ele vai agora reconstruir na segunda meditação. E a primeira certeza que ele encontra, depois do caos todo que ele inventou, a primeira coisa que ele encontra é essa, é a certeza da existência. Da existência de quem? Lembra do sujeito da dúvida? Que duvidou de tudo? Pois é. Agora esse sujeito sabe que existe. Ele descobriu, por meio do raciocínio dele, por meio do pensamento, por meio do espírito humano, que ele existe. É uma primeira certeza na reconstrução do saber.
Então percebam que a dúvida metódica, ela começa a ser destruída, desconstruída. Percebe como Descartes pensa, raciocina? Ele primeiro constrói a dúvida e aos poucos agora, a partir da meditação segunda, ele vai desconstruir. Né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o som, o Mozart. Tá bom. Então é isso. Essa é a primeira certeza. Agora vamos para a segunda certeza. Vejam. Pois bem, eu sei que eu sou, que eu existo, que eu penso, né? Mas o que é isso? Esse ser que pensa. Esse ser que duvidou de tudo, agora começa a descobrir que ele não pode mais duvidar dele próprio. Ele pode até duvidar do mundo, porque ele ainda não descobriu o mundo. Ele só descobriu que ele existe. Mas o mundo ele ainda não descobriu. As outras pessoas ele ainda não descobriu. Está tudo destruído. Tudo. Lembrem da guerra. Né? Uma guerra. Põe na cabeça de vocês a seguinte imagem. Uma guerra. Os Estados Unidos vieram aqui no Brasil e bombardearam tudo. São Paulo, Manaus, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Está tudo destruído. Aí aos poucos você vai reconstruindo. Faz uma casinha aqui, uma praia ali, percebe? É isso. A primeira meditação é a guerra, é a destruição de tudo. Aí ele começou a levantar um primeiro edifício. Qual é esse primeiro edifício? O pensamento humano, o espírito humano. Muito bem, é a primeira certeza. E a segunda certeza? Esse espírito humano, essa coisa que pensa é o quê? Que é a segunda certeza. Ele diz, isso que pensa é uma coisa pensante. O que é essa coisa pensante? É o eu pensante, né? É o espírito humano. Mas ainda é um espírito humano em dúvida. Ele ainda não pode garantir. Ele só pode saber, mas garantir ainda não. A garantia do espírito humano, da certeza da existência, só vem quando ele provar a existência de Deus. Né? Porque Descartes ele trabalha com Deus. Né? Ele é um filósofo que é metafísico. Né? Tudo parte de Deus para ele, tudo. Ele é metafísico. Ele não é que nem Sartre, que nem Nietzsche. Ele é um metafísico. Então, a segunda certeza é essa. Eu que descobri que sou, que existo, eu sou o quê? Eu sou uma coisa pensante. Então a segunda certeza é que esse ser que pensa é uma coisa pensante. É um cogito, né? Cogito é o quê? Penso. Eu penso. Então é um ser pensante. Primeira certeza é qual? Que eu existo. Né? Que eu penso, portanto eu existo. É a primeira certeza. Segunda certeza, eu que existo, eu sou um ser pensante. Eu existo como? Eu existo pensando. É só no pensamento que eu existo. Eu não existo no mundo físico. Eu existo só pensando. É a segunda certeza. Então a ciência vai sendo reconstruída. A ciência, a filosofia e tal, né? Vai sendo reconstruída. Não mais com o parâmetro aristotélico, né? Percebe uma coisa, Descartes é bem lúcido. Veja, ele destruiu os sentidos, as nossas sensações. Ele está recomeçando pelo pensamento, né? Pelo espírito humano. Então essa é a segunda certeza. Vamos para a terceira certeza, que vai colocar novamente a ciência, o pensamento humano, o saber humano, a filosofia em pé. Porque ele destruiu tudo. Ele está recolocando em pé. Muito bem. Aí ele descreve essa segunda certeza, né, que essa segunda certeza é
que ele é uma coisa pensante, né? Que é o atributo principal. Ele é uma substância. Substância o quê? Pensante. E a terceira certeza? A terceira certeza que ele encontra é que esse espírito humano que pensa que existe, ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Porque o corpo não foi descoberto ainda, né? Depois que o sujeito da dúvida duvidou de tudo, o que ele descobre? Simplesmente que ele pensa que ele existe. Mas ele existe como? Dentro de um corpo? Não. Ele não descobriu isso. Ele não descobriu. Ele só descobriu que ele existe pensando, né? Essa é a essência da meditação segunda. Né? Essa é a essência da meditação segunda. Que ele é, né? É a primeira certeza. Segunda certeza, que ele é o quê? Pensando. Ele é uma coisa que pensa. Terceira certeza, que esse pensamento, que esse espírito, ele é independente do corpo. É isso. Ele é independente. E ele é conhecido primeiramente do que o corpo. Porque até agora o corpo ele não é conhecido. Né? O mundo físico, as estrelas, o planeta Terra, nada disso é conhecido. Certo? Daí ele vai usar uma contraprova para essa terceira certeza. Né? Ele vai usar uma contraprova para quê? Para provar ainda mais que o espírito humano é independente do corpo. A alma, né, que os filósofos chamam de alma ou espírito, né? Essa alma, esse espírito humano, essa razão humana, ela é independente do corpo. Ele usa um argumento chamado o pedaço de cera, que quando vocês lerem a segunda meditação, vocês vão ver esse argumento que ele usa. Para quê? Para reforçar a ideia de que o espírito humano, a razão humana, ela é independente do corpo. Tá? Então o nosso vídeo já está em 18 minutos, né? Na verdade 17:49 segundos. Então a gente vai parando por aqui. Em relação à meditação segunda é isso, né? Essa é a segunda aula nossa. Depois a terceira aula eu já vou entrar no discurso do método. Eu vou ver se eu faço um vídeo só pro discurso do método. Meu computador aqui parou. Né, eu vou ver se eu faço uma aula só, mas provavelmente não vai dar para fazer um vídeo só para o discurso do método, que nem as meditações. Né? Ontem, no vídeo 1 eu falei sobre a meditação primeira, e nesse vídeo de hoje eu estou falando sobre a meditação segunda. Eu falo meditação segunda ou meditação primeira, porque na academia, dentro da faculdade, lá da USP, as pessoas não falam assim, primeira meditação ou segunda meditação. Não. As pessoas falam meditação primeira ou meditação segunda, né? Então estou usando aqui um pouco o costume da academia, né? Mas não, isso é o de menos. Então é isso. Se você gostou dessa aula, dê o like, se inscreva no canal, divulguem, né? Compartilhem. E eu deixo aqui uma questão, para vocês escreverem aqui embaixo nos comentários. Vejam, vocês acham que realmente esse método que Descartes usa, né, de saindo da dúvida, descobre que ele é um ser pensante, que ele é uma coisa pensante, independentemente do corpo. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é uma maneira eficaz de reconstruir o saber humano pelo espírito humano, deixando de lado os sentidos? É uma questão que eu deixo aí para vocês. Né? Separação entre
entre razão humana, né, pensamento humano, raciocínio dos sentidos. Ele separou completamente. O que vocês acham disso? É legal isso ou não é? Então, se gostou da nossa aula, deem um like, se inscrevam, compartilhem, divulguem, tá? É isso, valeu, tamo juntos, muito obrigado e até a terceira aula. Valeu!